Nós vamos então estudar na classe de adolescentes com o tema Vivendo em Sociedade. A você, professor, que já leciona há algum tempo para adolescente, e a você que está chegando agora, fique ligado, fique tranquilo, Deus irá lhe ajudar nessa nobre tarefa de ensinar a palavra de Deus. E porque eu amo a escola dominical, porque nós aprendemos muito enquanto ensinamos, tá certo? E nós vamos então falar sobre sociedade, viver em sociedade na classe dos adolescentes de 13 a 14 anos. O que é uma sociedade? O texto bíblico está em João, capítulo 17 e versículos 15 ao 19. O texto em destaque está em Romanos, capítulo 12, a parte A do versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então nós vamos colocar aqui nessa primeira aula o que é uma sociedade, para a gente entender do que se trata essa lição e do que se trata esse tema. O professor deve aproveitar que esse início de trimestre seja um renovo de motivação, de encorajamento, para que você, que já concluiu um trimestre, conclua mais um para a glória de Deus. E para você que está chegando agora ao seu primeiro trimestre, você está, quem sabe, meio que perdido, porque nunca deu uma aula na escola dominical, ou porque dava aula em outra classe, em outra faixa etária, e o pastor lhe pediu para você lecionar para essa meninada. Eles precisam ser abraçados. Tem professor que fica meio assim, diz, nossa, mas eu vou lecionar para adolescentes, eu já tenho mais de 30 anos, eu já sou casado, eu já sou viúvo. Não importa, não há uma idade específica para se lecionar, mas uma paixão pelo aprendizado, pelo ensino da palavra de Deus e a oportunidade de cooperar com o crescimento espiritual das pessoas é o nosso maior fator de motivação para lecionarmos na escola dominical. A vida em sociedade faz parte do ser humano e nós vamos então perceber que o ser humano não foi criado para viver sozinho. É uma sociedade. O vocábulo sociedade vem do latim societas ou societas, não sei. E significa associação amistosa com os outros, tá? Então, de acordo com o dicionário OAS, é o ambiente humano em que o indivíduo se encontra incorporado. O ser humano é um ser gregário, ou seja, ele necessita da companhia do outro para a perpetuação da espécie e para a sua própria sobrevivência e desenvolvimento. A Bíblia diz que Adão, o primeiro homem, tinha a companhia de Deus e dos animais, mas de ninguém que o correspondesse. Então lhe faltava algo, ou melhor, lhe faltava alguém. A Bíblia diz que Deus olhou e viu que ele não tinha ninguém que lhe correspondesse como pessoa, como ser humano. Por isso, o ser humano fez alguém igual a ele, porém de sexo diferente, certo? E disse, não é bom que o homem viva sozinho. Aquilo valeu para Adão, aquilo valeu para hoje. Talvez o pior tipo de solidão é aquela experimentada em meio à multidão, em meio a tantas pessoas, em meio à família, mas muitas vezes nos sentimos sozinhos. O primeiro grupo social, e com certeza o mais importante grupo a que pertencemos, é a família. É com ela que aprendemos nossos primeiros passos, as primeiras regras, os valores, crenças e virtudes que nos prepararão para que mais tarde sejamos inseridos em outros grupos sociais, como, por exemplo, a escola e a igreja. Então, o ser humano foi criado para viver em sociedade, interagindo com o meio em que vive, jamais isolado ou solitário. O ser humano não foi criado para solidão, para ficar sozinho, para viver sozinho, porque nós somos criados para interagir uns
com os outros. E em tempos de redes sociais temos que tomar muito cuidado, porque nada substitui o calor humano, nada substitui um abraço, nada substitui um aperto de mão, nada substitui o beijo do pai no filho, nada substitui. O isolamento é, portanto, a falência da vida em sociedade. Quando alguém, mesmo estando em meio a uma sociedade, a uma comunidade, a uma família, ele decide se isolar, ele decide ficar sozinho, significa que nós estamos vivendo o colapso da sociedade, porque, de alguma maneira, aquela pessoa ou se excluiu ou foi excluída da sociedade em que vive, quando na verdade nós somos criados para a inclusão e não para a exclusão. A família é o primeiro grupo social a que pertencemos, pois é na família que nos desenvolvemos como pessoas, como cidadãos. É na família que aprendemos a interagir e a conviver com os outros grupos sociais, como escola e igreja. É na família. Tudo parte da família. A família é a base da sociedade, certo? A sociedade, ela surgiu a partir da família e é formada na família. Se a família estiver mal formada, mal administrada, a sociedade a médio e longo prazo entrará em colapso, porque a sociedade reflete o comportamento, o ensinamento, a estrutura familiar de uma comunidade. Se essa família, ou se a família no geral está em colapso, logo a sociedade vai começar a sentir os reflexos disso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui para frente. Mudanças sociais. Assim como as famílias, as sociedades não são imutáveis. Elas sofrem alterações ao longo dos anos. Primeiro porque nós mudamos, né? Mudamos forma de pensar, mudamos a forma de viver, enfim. Já tivemos as sociedades primitiva, antiga, medieval e moderna, não é? Então os estudiosos dizem que nós estamos vivendo o pós-modernismo e o pós-cristianismo. A ciência que estuda os fenômenos da vida em sociedade é a sociologia. Tal ciência argumenta que cada sociedade tem suas normas e padrões. Entretanto, esses padrões e normas também sofrem mudanças com o passar dos anos. Então, toda sociedade tem normas, tem regras e tudo, mas essas normas e regras elas vão mudando, não é? De acordo com o que muda a concepção de vida da sociedade, do mundo em si. São muitos os fatores que favorecem as mudanças sociais e culturais de uma sociedade, né? O crescimento econômico e industrial certamente provoca mudanças significativas para um país. Aí aqui ele coloca aqui, não é só crescimento econômico que gera mudanças. Uma guerra e revolta política, por exemplo, também trazem importantes modificações sociais. É o que temos visto em nações como Iraque, Síria e Turquia. No entanto, toda alteração tem um lado bom e outro ruim. Por exemplo, as novas tecnologias empregadas nas empresas, elas fazem a indústria crescer, o comércio vender, além de gerar crescimento. Contudo, a industrialização e agora o fato de a tecnologia estar impregnada em todos os ambientes industriais, tiram muitos empregos. E, na verdade, provoca o desemprego por falta de qualificação de mão de obra nessa outra área. Porque se é fato que a indústria está robotizada, alguém precisa fabricar esses robôs. Robôs fabricam robôs, mas em cima de projetos. Ou seja, alguém tem que pensar o projeto daquele robô para o que ele vai funcionar e como ele será fabricado. Então, o que falta é também entendermos essa transformação, que a mão de obra hoje ela é muito mais qualificada do que braçal. Mas casa continua sendo construída por gente, carro continua sendo consertado por gente, mas o mecânico tem que se qualificar, porque os carros hoje têm uma tecnologia embarcada
que muitas vezes um conserto é feito sem que se aperte um parafuso. Com o smartphone, você resolve hoje problemas em alguns carros, esses mais luxuosos, você resolve, você calibra a suspensão de um carro, você faz um check-up no sistema de alimentação de combustível no motor. Então, o que tem que se ver é que esse novo momento que a sociedade está vivendo, é preciso se adequar e não apenas ficar reclamando. Mas, enfim, mudanças sociais. A sociedade passa por constante transformação, por exemplo, por fatores políticos, por fatores culturais. E ele colocou aqui a questão da guerra na Turquia, na Síria e tal. E aí eu coloquei aqui para a gente refletir um pouquinho a questão dos refugiados. Se você analisar, a crise de refugiados, principalmente da Síria, tem feito o quê? Com que milhares e milhares de pessoas saiam em busca de um lugar para viver, para sobreviver, não é? Porque a guerra os empurra para as fronteiras, e aí ou você foge, ou você morre, ou as tuas filhas serão violentadas, os filhos se tornarão soldados destes exércitos, enfim. Então, eles estão fugindo e fugindo, e fugindo em massa. E a questão é que onde eles chegam, eles levam sua cultura, sua língua e sua religião. Então, é um assunto para se estudar, para pedir que os alunos pesquisem. Por quê? Porque principalmente a Europa, que começou a receber muitos destes refugiados, a Europa já começa a sentir os reflexos disso. O Brasil está para receber, já começou a receber, e no total o Brasil vai receber 2 milhões de refugiados. O Brasil já recebe em massa refugiados do Haiti. O Brasil recebe em massa muita gente fugindo da Venezuela. As cidades fronteiriças estão povoadas por pessoas, e isso gera impacto na economia, na habitação, na educação, na saúde, porque essas escolas, essas pequenas cidades de fronteira não estavam preparadas para isso, e isso tudo gera mudança social, tá? A religião, e agora vindo da Síria, e a religião irá provocar uma mudança social a médio e longo prazo, porque aonde eles chegam, chega a sua religião. Eles não mudam a forma de ser e de agir de acordo com a sua religião. No caso, na sua maioria, quase totalidade, são muçulmanos, então eles não mudam seu comportamento por causa do ambiente. É o ambiente que está sendo pressionado a mudar por conta deles. Isso gera mudança e transtorno social. Preste atenção nesse detalhe atualíssimo. Bom, a questão da política, né? A extrema corrupção nas últimas décadas no Brasil levou ao colapso do sistema de saúde, causando uma ruptura generalizada dos serviços médicos. Então, o dinheiro que era para construir hospital, para consertar equipamento, para pagar médico, não chegou. Então tem hospitais fechados, alas de maternidade fechadas, alas de cirurgias fechadas, e isso tem provocado a morte de milhares de pessoas que não conseguem atendimento na rede pública. Mudança social. Exemplos: o conceito de família que eu aprendi com os meus pais já não valem, segundo a cultura reinante hoje no mundo, para que eu ensine aos meus filhos, porque o conceito de família mudou, foi alterado, né? Atingiu aí, incorporou novas formações, segundo o mundo, certo? O conceito de autoridade também mudou. Veja que inverteram os papéis, ressignificando o termo autoridade como algo
uma ação opressora, humilhante. Agora ninguém mais pode ser chamado a atenção porque você está ferindo os direitos da pessoa mesmo que ela estiver errada. Por conta disso, os pais estão acuados na educação de seus filhos, que não reconhecem a autoridade dos pais. Filhos que não reconhecem a autoridade dos pais, não reconhecem a autoridade do professor na escola, do patrão no trabalho. A esposa não reconhece a autoridade do marido, pronto. Nós temos uma bomba relógio prestes a explodir em cada casa, em cada escola. É só verificar a incidência de violência escolar, de alunos contra professores dentro da sala de aula. Isso é o reflexo do colapso da autoridade na família. É o reflexo da inversão de valores dentro de cada casa, gerando mudança social. O nosso desafio é viver de acordo com a palavra de Deus e não com o mundo. Por quê? 1 João 2,17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, no meio desta sociedade corrompida, que muda para agradar A ou B, de acordo com o momento que está vivendo, nós, enquanto igreja, devemos aprender, manter e praticar a totalidade da palavra de Deus de maneira firme. Ela é imutável, ela é eterna, e quem segue ela não passa. Nós não seguimos modismos, nós seguimos a palavra de Deus. Jesus e a sociedade do seu tempo. Jesus, o Filho de Deus, não era um eremita, tá? Aquela pessoa que se isola de tudo e de todos. Aquela pessoa que sai do ambiente familiar e vai viver nas montanhas, vai viver no meio do deserto. Não. Ele pertenceu a uma família e viveu numa sociedade marcada por graves problemas socioeconômicos. Muitos procuravam a Jesus para saciar a fome, mas o Filho de Deus gostava de estar com as pessoas. Ele foi à festa de casamento, além de ter vários amigos como Lázaro, Marta e Maria. Ao ler os evangelhos, você vai perceber, Jesus gostava de estar com as pessoas, de conviver com elas. Por isso nós, como cristãos, não devemos nos isolar. Não devemos nos isolar. Jesus ensinava a respeito do amor do Pai para todos e não discriminava ninguém. Ele veio para os que estavam perdidos, doentes de corpo e alma. Veio também para anunciar o reino de Deus aos menos favorecidos. No tempo de Jesus, as mulheres, os publicanos, os coxos, os láticos e cegos eram desprezados, mas Jesus veio e valorizou a estes. Cristo não rejeitou a ninguém, mas também, preste atenção, Cristo não rejeitou a ninguém, mas também não concordou com o modo de pensar da sua sociedade. Muitos ficaram bravos com Jesus, em especial os fariseus e saduceus, que eram os partidos político-religiosos daquela época. Ainda assim, Jesus desejava agradar ao Pai e não aos homens. Muitos podem discordar de nossas crenças e valores, mas não devemos desagradar a Deus para agradar ao grupo em que estamos inseridos. Jesus era sociável, ia a todos os lugares, sem com isso alterar sua postura e suas convicções. Irmãos, não sei se vocês estão ouvindo, eu moro num condomínio, estou gravando as aulas, estou com um fone aqui, ó, para captar melhor a voz. Não sei se vocês estão ouvindo um pouco crianças brincando aqui, não tem como, é condomínio, mas eu acredito que dá para se concentrar na aula, tudo bem? Qualquer coisa vocês comentem aí debaixo aí embaixo. É o meu estúdio, aqui é os estúdios do Fala de Não, o meu quarto. Bom, então Jesus era sociável, ia a todos os lugares, sem com isso alterar sua postura e suas convicções. Eu fui criado, meu pai me criou muito bem, não tenho o que reclamar.
Mas eu me lembro de uma coisa. Ou melhor, eu não me lembro, né? Por quê? Eu não me lembro da gente comemorar Natal, Ano Novo, Páscoa. Mas não era só isso, era nada. Aniversário, nada. Eu não me lembro da minha infância ter tido um bolo de aniversário, eu não me lembro, tá? Então assim, será que é isso que é ser cristão? Quer dizer, ser cristão é se isolar? Eu conheço pessoas que, a sobrinha não é crente, ou é de outra igreja, outra denominação, ou é de outra religião, e o cristão, não, eu não vou. Mas está aqui o convite, quero tanto que você vá na minha festa. Não posso ir. Será que é isso que é ser cristão? Não combina muito com Jesus. Conviver com as pessoas não significa concordar com seu comportamento. Aliás, quanto mais próximo, mais oportunidade temos de mostrar a glória de Deus às pessoas através do nosso comportamento. Olha o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Como é que eles vão ver a luz de Cristo que brilha na minha vida se eu me isolar, se eu me trancafiar, se eu não participar, não me envolver, se eu não conviver, no mínimo, amigavelmente com as pessoas, não é? Jesus conviveu com todos e não se deixou levar pelas pessoas, mas as influenciou com a verdade que liberta. Expôs a palavra do Pai em cada ambiente que frequentou, mesmo que isso tenha lhe custado a vida. Jesus não passou despercebido, invisível pelo seu tempo, pela sua comunidade. E aqui ficam duas perguntas para a gente refletir enquanto professores, enquanto alunos. O que será que o meu vizinho pensa a meu respeito? Eu tenho essa preocupação. O que será que o meu vizinho da frente, mora no apartamento, da frente, do lado, de cima, de baixo, pensa a meu respeito? Segunda pergunta. Qual o impacto minha fé tem gerado na comunidade onde vivo? Você pode levar para a sala de aula a dinâmica fora da caixa, não é? Ou sal dentro do saleiro. Qual o impacto a minha fé tem gerado na comunidade em que eu vivo? Há quanto tempo você mora nesse bairro, nessa rua? Qual o impacto tua fé e tua vida, teu comportamento gerou em alguém aí que mora perto de você, convive com você, que mora parede e meia com você? Qual o impacto que gerou? Nós somos chamados para influenciar. Como é que a gente vai influenciar se nós não convivermos com as pessoas e tivermos alguma relevância para a vida delas de tal maneira que elas prestem atenção na nossa vida e aí sim desejem conhecer quem é o nosso Deus? Jesus enviou discípulos a uma comunidade carente. O Filho de Deus veio ao mundo com uma missão: resgatar a humanidade pecadora. Ele cumpriu sua tarefa, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia por amor a nós. Depois de ascender aos céus, seus discípulos dariam continuidade à sua obra. O Senhor não iria retirá-los do mundo, está na oração de João 17. Não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Essa oração ela é maravilhosa. Vamos ler João 17. Que diz assim, 17, 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha o 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O que é o mundo aqui? Eu os enviei para serem mundanos. Não! Eu os enviei. Adolescente precisa entender. Na internet, nas redes sociais, nós somos enviados de Deus, embaixadores de Deus, discípulos de Cristo.
tá certo? É na escola. Somos enviados de Deus na escola. Missionários, embaixadores, representantes de Cristo na escola. Ele nos enviou ao mundo. Todos os ambientes que frequentamos, nós somos um agente de transformação pelo poder do Evangelho. Dessa forma, nós precisamos conviver com as pessoas. Como cumpriremos o ID de Deus se nos isolarmos das pessoas? Jesus preparou seus discípulos e os enviou. Essa é a missão da igreja: preparar e enviar. Mateus, capítulo 18, capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos. O que é fazer discípulos senão treinar, qualificar pessoas de todas as nações? Então, essa é a missão da igreja: treinar, qualificar, enviar. Precisamos ser agentes de transformação. E para que nosso trabalho seja eficiente, temos que conhecer quem é Jesus para poder explicar às pessoas. Por isso que entra esses termos: treinamento, qualificação, descoberta de habilidades. Por quê? Porque nem todo mundo sabe quem é Jesus. Nem todo mundo que sabe quem é Jesus consegue transmitir esse conhecimento. Então, o que Jesus fez aqui nos seus 3 anos de ministério? Nada mais do que treinar os seus discípulos para anunciarem as boas novas, o Evangelho. Portanto, o que Jesus veio fazer? Treinar discípulos. Ele veio morrer na cruz, mas antes disso, o que ele estava fazendo? Treinando os seus discípulos. O cristão não pode se aliar ao mundo, mas também não pode se isolar. Somos sal da terra, fomos chamados para influenciar. E o sal só faz sentido, só é relevante fora do saleiro. Então nós não temos que ter medo que os nossos jovens, que os nossos filhos, que os nossos adolescentes estão na escola, estão na faculdade. E a faculdade e a escola é um perigo. Muitos diziam: lá tem droga, lá tem não sei o quê, lá tem prostituição. Não, nós temos que prepará-los para que quando eles chegarem nestes ambientes, eles sejam uma luz acesa para influenciar toda esta sociedade pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Será que o Evangelho é poderoso para gerar mudança social? Atos, a gente conclui com Atos, capítulo 19 e versículo 16. Leia todo o capítulo, só vou fazer um resumo. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Mudança social, eles mudaram o comportamento. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo em seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O Evangelho é capaz de gerar mudança social. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe tua semana, Deus abençoe tua classe, Deus abençoe teus alunos. Fique na paz, assista a culta, compartilhe, ore por nós, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Deus abençoe. Valeu!